Nós agradecemos a presença no chat aqui conosco do excelentíssimo desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Nesse ato, representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma honra tê-lo novamente entre nós aqui nesses eventos, desembargador José Carlos Ferreira Alves. Agradecemos a presença do senhor Fernando Augusto Cunha, prefeito da Estância Turística de Olímpia, juiz Lucas Figueiredo Alves da Silva, diretor do Fórum, da doutora Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da Associação Paulista de Magistrados, juíza Maria Heloísa Nogueira Ribeiro Machado Soares, que coordena o Sejusc de Olímpia e autora desse projeto, coautora desse projeto Sejusc Amigo do Turismo, também os juízes da comarca de Olímpia, doutor Ângelo Márcio de Siqueira Passi e doutora Maria de Almeida Gama Mattioli. Agradecemos a presença dos integrantes do NUPEMEC, desembargador Tasso Duarte de Mello, juízes Valéria Lagrasta, Mônica Tucunduva, Ricardo Pereira Júnior, também do doutor Rodrigo Pereira dos Reis, promotor de justiça da comarca de Olímpia, das integrantes da diretoria da Associação dos Advogados de São Paulo, doutora Viviane Girardi, a presidente da ASP, também doutora Silvia Paszkowski, diretora cultural e integrante do Centro de Mediação, e doutora Paula Hipólito, diretora jurídica, que também integra o Centro de Mediação da ASP. Doutora Luciana Andréa Accorsi Berardi, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Seção São Paulo, e o vice-presidente dessa mesma comissão, doutor Marcelo Antônio Fiore. Agradecemos a presença do professor doutor Roberto Luiz Troster, do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, e do professor Dr. João Grandino Rodas, coordenador do mestrado profissional, também do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social. Dos advogados do Hot Beach Park, do Hot Beach Resort, Dr. Otávio José dos Santos, que é coautor do projeto Sejusc Amigo do Turismo, e também Dr. Roberto Carlos Caron. Doutora Danitza Teixeira Lemes Mesquita, diretora jurídica do Grupo GR, Dr. Matheus Sandrin de Ávila, advogado do Termas dos Laranjais, Dr. Kleber Roger Francisco, advogado do Hot Beach Suites, Dr. Robson Passos Caires, oficial de registro civil e imobiliário de Olímpia, e senhora Érica Trinca Caires, escrevente substituta do Cartório de Registro Civil de Olímpia. Agradecemos muito a audiência de todos vocês que nos acompanham pelas redes oficiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da excelentíssima juíza Maria Heloísa Nogueira Ribeiro Machado Soares, coordenadora do Sejusc de Olímpia e autora do projeto. Muito boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Muito boa tarde, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Esse projeto, ele quebra barreiras, então eu estou muito acolhida aqui entre vários amigos e gostaria de uma forma muito tranquila passar a vocês, em nome dos desembargadores presentes, doutor José Carlos Ferreira Alves, doutor Tasso. Parece que eu ouvi falar que o doutor Naline também está presente. Eu agradeço profundamente em nome de vocês, a todos os meus colegas da máquina do judiciário, aos meus grandes professores, amigos, familiares, servidores aqui presentes. Eu passo a contar um pouco de como nasceu esse projeto e por que ele existe neste momento. Ele vem de uma inquietação pessoal minha, que eu via há um bom tempo uma, vamos dizer assim, não muita vontade para conciliação, muito embora ela seja uma norma fundamental do nosso Código de Processo Civil, a conciliação e a mediação. O nosso Sejusc, que é desde 2012 aqui em Olímpia, e aqui eu já faço um agradecimento enorme ao nosso funcionário único Eduardo, aqui presente, a todos os nossos 13 conciliadores que lutam, e a gente consegue sempre um número muito alto e expressivo de conciliações, mas mesmo assim, todos nós aqui da máquina da justiça já vimos muitas vezes a indisposição para conciliação, e ainda não sei muito a razão por isso, ainda há de ser estudado, e esse projeto pode ajudar isso. Eu comecei a pensar como que nós faríamos uma forma de conciliar as pessoas depois de um ano em que nós não podemos dar um abraço, né, em tantos familiares distantes. Eu aqui até fico emocionada, e eu acho assim, que depois de tudo isso que todos nós estamos passando, de nos vermos só por uma telinha, é necessário voltar a conversar.
é necessário voltar a abraçar, é necessário tentar parar de brigar. Aqui, professor Troster, querido, eu gostaria de falar para o senhor que eu também gosto de ditado, mas eu tenho pouquinho de problema com ditado, costumo às vezes errar, minha família pediu para que eu não falasse, mas eu vou tentar. E tem um que costuma dizer que quando um não quer, dois não brigam. E com esse ditado eu pensei assim, bom, se o artigo 334, parágrafo 4º do CPC me fala que eu só não faço essa audiência se ambos não quiserem audiência prévia, e se uma das partes aceitar? Se uma das partes aceitar, antes mesmo de ter ação, eu posso conseguir fazer uma conciliação. Então, ele nasce disso. Eu aqui gostaria imensamente já de agradecer a toda a terceira vara que, junto comigo e com esse sonho, pesquisou, tabulou todos os casos que eu tive em 2020, nesse ano de pandemia, nessa temática. Naquela altura, eu via uma crescente pedido de revisional em multipropriedade, e dessa peneirada foram 9 empreendimentos convidados para uma reunião online no dia 14 de dezembro do ano passado. Já estava quase no final, e nesse dia eu lá falava desse sonho de fazer algo para que a gente pudesse conversar. Naquele dia eu depois soube que nasceu o nome, porque eu já conhecia a empresa amiga do turismo e o município amigo do turismo. E aí, naquele dia, eu falei, por que não um Sejusc amigo do turismo? Nós invertemos, aí somos nós prestando um serviço para o turismo. E eu lembro, naquele dia, que conforme eu ia falando, todos os colegas da comarca Juízes foram convidados, o doutor Lucas, aqui presente, participou, inclusive, do começo da reunião, com sugestões, e eu percebi o doutor Otávio sempre anotando, como outras reuniões que dali se aconteceram. Ele acha que eu não observo, mas eu observo bastante, e ele anotava muito. Nós fomos para o recesso. Quando nós voltamos do recesso, eu abri meu e-mail no começo de janeiro, e tinha esse projeto praticamente como eu tinha sonhado, já redigido, em grande parte. Eu pego aquilo, leio, me encanto, converso com ele, introduzo algumas partes, ali eu olhei bem e falei, nossa, a gente tem que fazer isso aqui dar certo, porque tem tudo para dar certo. E introduzi a cooperação. Nesse tempo eu já fazia esse mestrado aqui no SEDES, onde eu aprendo demais com o doutor Grandino, com o professor, com os colegas, tanto a colega Valéria aqui, desculpa, especialista em cooperação, ela já escrevia um texto em 2013, então eu falei, bom, para dar certo, todos nós temos que participar, senão o projeto não sai. Então, passei imediatamente o primeiro esboço, naquela altura, para o colega Ricardo. Eu hoje soube que o senhor teve Covid, talvez nesse período o senhor estivesse, inclusive, internado. Graças a Deus está aqui, desembargador, conosco, por essa alegria. E o colega Ricardo imediatamente já falou, isso tem muito futuro, e me passou para as mãos da Maria Cristina Leal, como o senhor bem disse, que costurou tudo dentro do tribunal. A gente conversava todo dia, não é, Maria Cristina? Aqui eu faço até um paralelo, que além da gente se dar muito bem, conversar todo dia, eu tenho uma irmã com esse nome, Kiki Machado, que provavelmente está assistindo, e então a gente se deu muito bem, graças a Deus. Por falar nisso, dessas coincidências, desembargador, o nome Sejusc Amigo do Turismo, também porque esse nome amigo é muito importante na vida da gente. Ele traz tanta coisa boa, e eu aprendi outro dia, conversando com o meu sobrinho, que o senhor conhece, como Dive, ele me passou uma pergunta assim, falando sobre o projeto. Elô, tia, não sei como ele me chamou na hora, você criou o Sejusc? Ali eu vi a importância desse nome, inverter e colocar Sejusc Amigo do Turismo. Eu falei, não, isso é legal, Sejusc tem desde 2012, e é um menino muito antenado, como todo jovem aí. Então, a gente percebe que ainda existe um desconhecimento muito grande
do papel que a conciliação pode fazer, dessa função do local. O Sejusc, ele existe em todas as cidades, em quase todas, o estado de São Paulo que mais tem Sejuscs. E aí nasceu esse projeto. Ele tem 5 objetivos. Eu queria agradecer para falar que essa logomarca ficou uma fofura. Eu preciso agradecer em nome de todo o pessoal da comunicação, Rosângela, a Carla Dassi, o marketing, o pessoal da imprensa conversou muito comigo, esse cerimonial. E eu vou passar para os objetivos para terminar com as estatísticas e falar para vocês que ele dá certo. Eu vou tomar um pouquinho de água porque eu estou com a boca um pouco seca. Os objetivos são os seguintes. O primeiro era que todos os juízes dessem a mão pelo projeto. Esse já foi logo de início, e eu tenho uma gratidão enorme aos colegas Lucas, Marina e Ângelo, que assim que eu apresentei, todos assinaram. Então, o que vai acontecer? De agora em diante, em Olímpia, todas as matérias de turismo entrou em qualquer uma das varas, independente do extrajudicial, elas já irão para essa audiência. O segundo objetivo, ele seria exatamente uma sistematização de uma matéria que ela já está praticamente pacificada. Se houver a quantidade maior de acordo, demandas que já estão repetidas, que já têm decisões judiciais, que já subiram para o tribunal, elas já podem ficar praticamente uniformizadas, que seria muito interessante. O terceiro seria esse banco de dados, e o Sejusc ele fará nessa matéria ao longo de um ano. Nós vamos ter intermediação de dados, e ali nós vamos poder, enfim, estudar o que é que dá certo em conciliação, por que acontece e por que não acontece também, sistematizando. Que é algo que nos intriga muito, um estudo, qual a razão de se ter conciliação e qual a razão e o empecilho para não se passar sempre pela conciliação e mediação, se ela é tão rápida. O quarto é uma parte que eu acho fundamental, que é a questão da boa-fé, da informação. A gente ouve muito a simetria de informação, né? A importância desses empreendimentos que estão acolhendo, colocarem nas suas contratações essa perspectiva, e assim como a aceitação, que é o quarto das empresas, todos os empreendimentos em multipropriedade, colocar numa cláusula do próprio contrato que, quando eles estão comprando, a parte já fica sabendo que ela vai passar por uma conciliação, caso esse contrato não dê certo, que a gente deseja que dê. Prosseguindo, eu conto para vocês que desde o começo do ano, de uma forma assim ainda incipiente, mas nós já fizemos a contabilidade, porque eu já comecei desde janeiro a fazer nesta matéria limitada, neste caso, apesar desse projeto encampar todo o turismo, aos processos de rescisão em multipropriedade e pedido, até hoje, e o nosso Sejusc começou a fazer audiências, videoconferências a partir do dia 25 de janeiro deste ano, nós já tivemos 40 processos nessa temática. Desses 40 processos, 11 foram acordos, incluindo um ontem. Esse ontem, ou seja, nós já tivemos um sucesso de 25%. Esse de ontem é interessante, desse casal que, para me ajudar a falar aqui e ficar com a boca seca, é de Itaquaquecetuba. Eles entraram por intermédio de um advogado online no Extra, fizeram o pedido no dia 22 de março do mês passado. Ontem foi a audiência, teve acordo. Ou seja, em menos de um mês, esse casal de Itaquaquecetuba saiu com um título judicial e um acordo. As consequências para o nosso futuro da máquina do judiciário, social e econômico, elas ainda são inatingíveis e incalculáveis nesse momento. Um exemplo desse casal de Itaquaquecetuba, se não tivesse acontecido isso. É muito comum e não raro, processos que eu recebo na vara, e o colega Lucas, a Marina e o Ângelo, que a pessoa entra na cidade, via de regra, citação, a máquina andou, na contestação, os empreendimentos
e vários já fazem isso, eles suscitam conflito, e o colega, eles alegam isso, e o colega manda para a Olímpia. Entre vai e volta, às vezes chega a dar até 2 anos. Isso se não for para o tribunal. Imagina 2 cidades envolvidas com tudo isso. Esse processo acabou em 1 mês. Já caminhando para o fim, eu gostaria aqui de agradecer imensamente meus grandes professores presentes. O meu pai, que está lá em casa, que com 89 anos me dá muito exemplo, muita dignidade, trabalhou até que a força física fosse possível. Ao doutor Naline, meu eterno, inesquecível presidente, professores Trosser e João Grandino, pela imensa honra, pelo aprendizado até este momento. Doutor Grandino, que fez esse link com a colega Vanessa, para fornecer a 22 colegas hoje nesse grupo fazer esse mestrado que está em andamento. É uma mudança de mentalidade mesmo. Eu finalizo dizendo que eu ouço muito uma frase que ela é dita, segundo consta de Roberto Campos, que o Brasil ele está fadado a não dar certo. Eu sou uma teimosa, sonhadora e otimista de nascimento. Então, eu prefiro acreditar que o Brasil pode sim dar certo. E que o Sejusc, amigo do turismo, já deu certo. Muito obrigada, estou à disposição para esclarecimento. Obrigado, doutora Maria Luísa, pelas palavras. Como já dito por ela, nós agradecemos a presença aqui no chat conosco, dele que foi corregedor-geral da Justiça, secretário da Educação e também presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador José Renato Naline. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do ilustríssimo doutor Otávio José dos Santos, advogado do Hot Beach Park e Hot Beach Resort, coautor do projeto. Boa tarde a todos. Ouvem bem? Sim. Quero iniciar os nossos cumprimentos na pessoa do doutor desembargador Ferreira Alves, no qual estendemos os nossos cumprimentos ao presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, e estendo esses cumprimentos a todos os desembargadores, magistrados, advogados, representantes da OAB, da ASP, servidores, oficiais de registro de imóveis, Prefeitura Municipal de Olímpia, membros do Ministério Público. Inicio estendendo meus parabéns à excelentíssima doutora Maria Luísa, que encampou esse projeto, essa iniciativa valorosíssima para esse nosso cenário em específico, que é o turismo. Inicio dizendo que a gente vive esse momento tão delicado nas nossas vidas e nos tem exigido muita sensibilidade na abordagem das relações sociais, econômicas e humanas de uma forma geral. E estamos aqui dizendo sobre conciliação, sobre solução negociada dos conflitos. E nos vemos aqui acometidos por uma crise sanitária, humanitária sem precedentes que assola o país e atingiu o setor do turismo, sendo o primeiro a ser interrompido e será o último a se recuperar de forma plena, tendo em vista que o turismo é feito de lazer, de entretenimento coletivo e de contato entre as pessoas. Mas nos dirigindo fundamentalmente a este projeto, nós encontramos, não obstante todos os fundamentos já explanados pela doutora Maria Luísa, nós encontramos, e o que nos inspirou no desenvolvimento, a partir das nossas conversas preliminares, foi a resolução 125 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, como principal fundamento na implementação de uma cultura de pacificação social, de prestação de serviços autocompositivos de qualidade. E a base fundamental
desse dispositivo como uma diretriz de política pública e de estímulo à prática conciliatória. E mais do que a própria resolução, a gente viu isso no nosso Código de Processo Civil, nesse nosso recente código, que podemos dizer assim de uma feição constitucional. Este Código de Processo do qual eu sou entusiasta, e ele vem buscar da ampla correspondência aos ditames democráticos da Carta Magna de 88. E o que essa nossa sistemática nos propugna é de uma atuação mais cooperativa, mais integrativa de todos aqueles que funcionam no processo. Mas dizemos de processo tanto extraprocessualmente, nas fases iniciais de composição do litígio, como durante todo o lapso processual, de tal modo que a prática conciliatória possa vir a ser estimulada durante toda essa fase do litígio, visando a sua solução negociada. Então, além de abalizar essas questões, o projeto se direciona ao turismo, tendo em vista Olímpia está aí se tornando o maior polo de propriedade, de multipropriedade do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. E é natural que, conforme nós vamos ampliando essa cadeia produtiva, os litígios daí decorrentes venham se aumentando. Então, é a nossa forma de encarar isso de uma maneira estratégica e centralizada com essa ferramenta da prática conciliatória e de todos os sejusques que são disponibilizados pelo tribunal no estado todo. Então, ao ensejo, nós fazemos as nossas palavras, as palavras da doutora Maria Heloísa, e a nossa congratulação pelo engajamento e a concretização dessa iniciativa. E ao ensejo do Dr. Ferreira Alves, quero aqui, pela dignidade constitucional que é elevada, quero destacar o relevantíssimo papel da advocacia neste processo de construção dos meios autocompositivos, e o faço em homenagem a todos os advogados presentes, representante da OAB, presidente da ASP, que como categoria essencial à administração da justiça, a participação do advogado vem a ser fundamental no acompanhamento, no aconselhamento de seus constituídos, para a composição e a solução amigável dos litígios, conforme o exemplo recentíssimo mencionado pela doutora Maria Heloísa. Isso é uma realidade e precisa ser explorada. E digo isso porque, muito embora nós estejamos tratando de contrato de turismo, de contratos de consumo, muitas vezes, que demandam judicializações em massa, nós não podemos também prescindir daquele direito em trâmite sobre o devido processo legal, que vem sendo discutido durante o processo, aquele bem da vida que está sendo discutido em cada caso e que não importa a sua natureza, não importa a sua grandeza, tem para cada jurisdicionado o seu valor inestimável. Então, fico muito feliz em ter participado conjuntamente na elaboração deste projeto, juntamente com a doutora Maria Heloísa, e estendo essa homenagem em todas as colaborações de todos os colegas advogados, magistrados da comarca, da Prefeitura Municipal, Ministério Público e de todas as empresas que aderiram ao projeto, que virão a aderir. Esse projeto que começou como uma semente e se tornará numa árvore frondosa, certamente, hoje já um programa estadual do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Encerro minha fala, portanto, e muito obrigado a todos e parabéns a toda a cooperação de todos os envolvidos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Otávio José dos Santos, pelas palavras. Eu peço que o senhor, por favor, desligue seu microfone. Ouviremos agora a palavra do prefeito da Estância Turística de Olímpia, senhor Fernando Augusto Cunha. Bom,
mais uma vez, muito obrigado a todos pela oportunidade. Eu, como engenheiro de formação, vou dar o meu testemunho numa linguagem mais de engenheiro, mais racional, mais cartesiana, mais verdadeira e transparente, pelo significado que eu enxergo neste ato. Eu queria, para ilustrar, dizer que Olímpia, nós temos aqui um mercado da ordem de 50 milhões de pessoas que fazem o turismo utilizando veículos no raio de 500 quilômetros. Por isso, Dr. José Carlos Ferreira Alves, desembargador, em nome de quem eu cumprimento todo o tribunal, o Poder Judiciário, a doutora Maria Luísa, nossa juíza aqui de Olímpia, que dá essa contribuição tão relevante, aos membros do Ministério Público, da OAB, os advogados, doutor Naline, que já nos ajudou muito na nossa cidade, em nome dele eu cumprimento todos os demais convidados. Olímpia, então, no meio dessa potencialidade econômica da nossa grande São Paulo e dos estados vizinhos, nós agregamos aqui a potencialidade da segunda residência do brasileiro que tem esse caráter patrimonialista. Quer dizer, é a segunda residência de quem não pode comprar um imóvel mais caro numa praia ou numa casa de campo e encontra na propriedade compartilhada essa oportunidade. Então, no universo de 50 milhões, nós temos aí um potencial de 10 milhões de pessoas que podem fazer uma aquisição como essa, e nós, até hoje, em Olímpia, comercializamos cerca de 35 mil cotas. Quer dizer, está no início de um processo que tem um potencial enorme. Então, essa é a relevância para nós que essa iniciativa nos traz. Como eu já disse no início, nós vendemos a felicidade para o turista que vem aqui. Por isso, nós contamos com a ajuda das empresas que participaram também da construção desse projeto, e especificamente empresas especializadas na incorporação, nesse empreendimento de propriedade compartilhada. Queria dizer que isso traz segurança para o turista, mas, para não me estender, eu queria fixar a imagem de que, na minha visão, o mundo hoje, ele caminha numa velocidade tecnológica enorme. E os instrumentos sociais que dão suporte à nossa sociedade na construção desse estado de bem-estar social não evoluem na mesma velocidade. Então, há um descompasso entre os instrumentos tecnológicos e os instrumentos sociais, o que leva a essa enormidade de conflitos. E aqui eu quero deixar a minha impressão de que o tribunal, do Poder Judiciário como um todo, o maior judiciário do nosso Brasil, se mostra atento, sabe, e atualizado para trazer uma contribuição como essa, na velocidade que os conflitos vão exigir, e se mostra, então, como disse a doutora Maria Luísa, um tribunal judiciário antenado para a nossa realidade, para compatibilizar esses avanços tecnológicos com os avanços dos instrumentos sociais e legais que a gente precisa ter aqui no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Então, agradeço mais uma vez e parabéns a todo o Poder Judiciário e aos que participaram desse projeto maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Ouviremos agora o desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador do NUPEMEC e que nesse ato representa também o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Microfone, desembargador. Você pede tanto para desligar que depois eu esqueço de ligar. Boa tarde a todas e a todos.
renovando a satisfação de estar presente aqui numa solenidade como esta, com esta finalidade. Eu quero inicialmente agradecer a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida, de quem sou fervoroso devoto, pelo dom da vida, pelo fato de estarmos vivos, pelo fato de termos saúde e pelo fato de estarmos aqui numa solenidade onde resplandece muita alegria, muita satisfação, resplandece vida. Então, meus primeiros agradecimentos são a esses dois seres, e se não o fizesse, me sentiria extremamente injusto e ingrato. Quero cumprimentar o prefeito Fernando Augusto Cunha, prefeito da Estância Turística de Olímpia, essa cidade que congrega hoje aproximadamente 55 mil habitantes, não é isso, prefeito? É isso mesmo. Ah, bom, eu já ia falar que é em cada consente. Então, é uma cidade que, malgrado tenha 55 mil habitantes, tem uma população flutuante, que é, assim, algumas dezenas de vezes maior que isso. E que não pode ficar alijada, né, senhor prefeito? Então, daí a importância do motivo desta solenidade para uma cidade, para uma estância como Olímpia. Quero cumprimentar o nosso diretor do Fórum da Comarca de Olímpia, o juiz Lucas Figueiredo Alves da Silva, e pedir autorização para ele para cumprimentar todos os nossos magistrados, todos os nossos servidores, na pessoa da juíza Maria Heloísa Nogueira Ribeiro Machado Soares, que é a coordenadora do Sejusc amigo do turismo, e coautora do projeto juntamente com o Dr. Otávio José dos Santos, a quem igualmente cumprimento. E cumprimentar o Ministério Público, na pessoa do Dr. Rodrigo Pereira dos Reis, e cumprimentar o desembargador José Renato Nalini, que é o ex-presidente do Tribunal de Justiça, ex-secretário da Educação do nosso estado de São Paulo, e que foi uma pessoa que, quando presidente, eu igualmente coordenava o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e tive dele irrestrito apoio. Então, nesta oportunidade, publicamente, eu quero fazer todos os agradecimentos que dali decorreram. Doutora Vanessa Ribeiro Mateus, que é a nossa presidenta da APAMAGES, presidente, brincadeira, hein? Doutora Vanessa, é um prazer enorme tê-la aqui. Eu fico tão feliz de poder aqui também publicamente prestar uma homenagem à senhora, porque toda vez que a vejo falando em público, eu me sinto tão bem representado. A senhora que assumiu com muita coragem a nossa Associação Paulista de Magistrados, a nossa querida APAMAGES, vem desenvolvendo um trabalho tão brilhante, tão maravilhoso. Cumprimento por isso e digo que tenho enorme orgulho de ser capitaneado pela senhora. Quero cumprimentar todos os advogados e advogadas que aqui sejam presentes, nas pessoas da doutora Viviane Girardi, que é a presidente da Associação dos Advogados, e do doutor Marcelo Fiore, que é diretor da OAB São Paulo. Dizer que realmente, como manifestado pelo doutor Otávio, os advogados têm enorme importância no que se refere à conciliação e à mediação. E existem vários projetos em andamento. Ainda a semana passada estivemos com o pessoal da OAB de Guarulhos, que tem um projeto de conciliação interessantíssimo. Aqui em São Paulo existe um projeto já em andamento há algum tempo. Então, a figura do advogado, e eu falo com enorme orgulho, porque tanto eu quanto o desembargador Tasso Duarte somos egressos da advocacia,
viemos para o tribunal pela via do 5º Constitucional. E, aliás, fomos extremamente bem recebidos no nosso Tribunal de Justiça, mas eu não poderia deixar de... A gente não pode negar a nossa origem. Quero cumprimentar, mas de uma maneira muito especial, a todos os conciliadores e mediadores, porque são eles que dão vida a tudo isso que nós estamos tratando hoje. Não fossem essas figuras tão competentes, tão capacitadas e responsáveis por tantos acordos, nada disso existiria. Então, não só os meus cumprimentos, como os meus agradecimentos a todos esses abnegados prestadores de serviço ao Poder Judiciário, prestadores de serviço à população e ao jurisdicionado. Quero cumprimentar as demais autoridades presentes, cumprimentar o nosso querido Germano, que já é um conciliador e mediador de tantas inaugurações, de tantas instalações de Sejusc que ele já participou junto com a gente. Eu me sinto um privilegiado, porque nós temos hoje aproximadamente umas 310 instalações feitas entre Sejusc, postos, e dessas 310, seguramente umas 200 fui eu que fiz. Então, eu fico... e o Germano devia estar em 250, porque algumas que eu não fiz, ele fez também. Então, Germano, que prazer revê-lo, viu? Fazer um cumprimento e um agradecimento público também, e isso me preocupa, porque nós estamos falando da doutora Maria Heloísa, falamos da doutora Vanessa, que são expoentes da nossa magistratura, e eu quero falar também da doutora Valéria Lagrasta, que se notabilizou tanto nesta questão da conciliação e mediação, que hoje é figurinha carimbada dentro do Conselho Nacional de Justiça. É uma pessoa que foi requisitada e que presta muitos e relevantes serviços ao Conselho Nacional de Justiça. Então, doutora Valéria, eu queria que a senhora soubesse o nosso reconhecimento por todo o serviço prestado, e a certeza que temos muito orgulho disso também. E na mesma esteira, eu quero cumprimentar a doutora Mônica Tucunduva, que é magistrada em Assis, coordenadora do nosso Sejusc lá também, e figura de grande relevância na conciliação e mediação, que tem um projeto interessantíssimo, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vamos deixar um pouquinho de mistério aqui, porque o projeto que ela tem me fez chorar uns 15 minutos, mas chorar de felicidade e de emoção. Cumprimentar o grande amigo Tasso Duarte, o desembargador Tasso Duarte, que é o coordenador do Sejusc de 2º grau, é figura de proa também no PMEC, e que, não raras vezes, agora, ultimamente, me substituiu, e eu estava com muito medo que, na minha volta, quisessem exigir eu continuasse o doutor Tasso, porque ele é muito bom. Então, Tasso, querido, quero transmitir para você todos os meus agradecimentos, o meu reconhecimento da sua capacidade e da sua importância para o nosso trabalho e para o nosso projeto. Quero igualmente destacar a presença do Dr. Ricardo Pereira Júnior, que é nosso braço direito, nosso braço esquerdo, no que se refere aos cursos, no que se refere ao NUPEMEC, ele que é o coordenador do Sejusc Central, que também é figura importantíssima neste mundo da conciliação e mediação. Então, a ele também o nosso carinho, o nosso respeito e todo o reconhecimento pelo trabalho prestado. E um agradecimento especialíssimo igualmente a Maria Cristina Leal, a nossa Cris, a diretora do NUPEMEC, que de vez em quando ela liga, doutor, precisamos fazer isso, então faz, Cris, que eu não tenho, eu estou aqui correndo,
e ela se desincumbe dos afazeres com uma facilidade, com uma capacidade. Então, Cris, também o nosso reconhecimento, a nossa satisfação, os nossos cumprimentos a você. Bom, feito todos esses cumprimentos, inclusive as demais autoridades presentes, eu quero dizer que, num determinado momento, eu ouvi, quando ainda nos bancos escolares, que o Poder Judiciário era inerte. Num primeiro momento, eu achei aquilo tão ofensivo. Como inerte? Como vai falar que como o Poder Judiciário é inerte? Aí vieram me explicar que aquilo era tecnicamente, ou seja, ele só agia mediante provocação. Eu confesso que continuei achando meio esquisitinho, mas tinha uma explicação técnica, lógica, então acabei aceitando aquilo. Mas hoje eu já estou chegando à conclusão de que esse termo é ofensivo. Como é que um poder judiciário que vai muito além daquilo, porque estávamos habituados, e eu acho que daí que vem essa figura do inerte, porque o Poder Judiciário, num determinado momento histórico, servia exclusivamente para proferir decisões e interlocutórias, despachos, sentenças, e só, como se fosse só também, né? Mas não tinha um envolvimento maior. Mas aconteceu que, de repente, e aqui eu gosto de usar uma figura que foi trazida, pelo menos para mim, pela juíza, mais uma juíza, você vê? Doutora Vanessa, doutora Valéria, doutora Maria Heloísa, doutora Mônica, a Cristina, e essa Vanessa Alfiero, que é juíza em São Vicente, que é uma figura maravilhosa. E ela, que também atua nas questões de família, um dia percebeu que aquilo tinha repercussão muito séria e causava estragos às pessoas envolvidas, inclusive aqueles outros que não participavam diretamente do litígio, da disputa, mas que sofriam as suas consequências. Então, como tudo que está estragado precisa de alguma coisa, ela criou oficinas. Ela criou uma oficina de pais e ela criou uma oficina de parentalidade, que visava o quê? Minimizar os danos causados por essas ações, por vezes traumáticas, esses divórcios, essas disputas de guarda, de alimentos. Tudo isso causa, em muitas pessoas, traumas. E essas oficinas vêm exatamente para diminuir o impacto desses estragos que são provocados. E não bastasse a doutora Vanessa Alfiero fazer isso, vem agora, recentemente, a doutora Mônica Tucunduva e apresenta uma outra oficina de gestão das emoções, que também é maravilhosa e que procura atingir todas essas pessoas que podem sofrer o impacto traumático de uma ação judicial. Então, no sentido melhor que possa existir, essa mulherada é impressionante. Como é que vão continuar chamando a gente de inerte? E aí eu percebi que tudo isto que aconteceu, como diz a doutora Vanessa Alfiero, é porque nós, magistrados, agíamos mais ou menos como aquelas figuras da alegoria da caverna, do mito da caverna. Ou seja, nós enxergávamos o mundo através de imagens que nos eram passadas. E um dia nós resolvemos sair da caverna e ver o que acontecia no mundo. E nós percebemos que ele era muito diferente daquilo que nós estávamos habituados a ver. E então começou todo este meio. E aí eu fui chegando à conclusão, uma vez eu vi uma manifestação do Guimarães Rosa, que diz que todo conselho é um ato de falta de paciência. E eu estou achando que toda sentença judicial
é um ato de falta de paciência também. Falta de paciência de sentar com as partes, doutora Maria Heloísa, e fazer isso que esses conciliadores e mediadores fazem. Buscar um acordo, buscar conscientizá-los da importância de tudo isso e deixar para o magistrado também que não acabem com todas as ações, senão a gente perde a boquinha, né, doutora Vanessa? Tem que ter, pelo menos, umas disputas judiciais aí, senão o que o doutor Marcelo Fiore também... O senhor há de convida, doutor. Os advogados também precisam de uma disputa, né? E... Então, tudo isso foram criados. É por isso que esse termo, que o judiciário é inerte, passou a ser um termo realmente ofensivo. É verdadeiramente inadmissível imaginar que o judiciário é inerte. E aí, em boa hora, veio a resolução número 125, citada pelo doutor Otávio José dos Santos, que, com o fito de privilegiar a autocomposição, falou a respeito da necessidade da criação de Centro Judiciário de Solução de Conflitos como o instrumento público para se fazer a conciliação e a mediação. E São Paulo acorreu com muita rapidez a isso. E chegamos a situações assim interessantíssimas. Hoje, como eu falei, nós temos aproximadamente 310 entre centros judiciários propriamente ditos e postos dos centros judiciários, postos dentro da gloriosa corporação da Polícia Militar, e que junto com todos esses programas, nós temos, como foi dito pela doutora Maria Heloísa, os programas de Empresa Amiga da Justiça, nós temos municípios amigos da Justiça. Fomos responsáveis, quando eu digo fomos, significa todos nós que estamos envolvidos nesses programas. Ao longo de 8 anos e meio, 9 anos, fomos responsáveis por 4.500.000 acordos. Ou seja, o correspondente a 45 anos de distribuição de ações num estado, por exemplo, como a Paraíba, que foram resolvidos de forma amigável e com um grau de eficiência, de eficácia superior, em determinados casos, questões de família, sobretudo, superior a 95%. Porque aqui acabou aquele poder imperativo do Estado fazer valer o seu ponto de vista. Não. Não existe, por parte do Poder Judiciário, nenhuma manifestação decisional, senão meramente homologatória daquilo que as pessoas pretendem realizar. Então, agora, em muito boa hora, a doutora Maria Heloísa, juntamente com o doutor Otávio, criam o nosso Sejusc Amigo do Turismo. E não poderia ser em outro lugar, porque com todo este potencial turístico que a nossa Olímpia, que eu não conheço, mas agora eu quero dizer, prefeito, que eu estou desesperado para conhecer, porque deve ser a coisa mais linda do mundo. E eu tenho visto, e ainda recentemente recebi aqui um convite para uma live da retomada da economia, a importância do turismo na retomada da economia do estado de São Paulo. Então, falou, olha que hora mais própria para a doutora Maria Heloísa e para o doutor Otávio criarem um Sejusc com essas características. Então, a nossa economia vai passar por aí. E os nossos conciliadores e mediadores seguramente terão um papel, uma importância tão grande com a criação desse canal, que será de vital importância. Então, eu quero me congratular com todos, porque esses conciliadores e mediadores, e aqui eu tenho certeza que eu vou satisfazer uma fala aqui, uma curiosidade do Germano, que ele sempre gosta quando eu falo isso. Nossos conciliadores e mediadores vão despertar nessas pessoas que vão acorrer a esse centro judiciário
o espírito do Adoniran Barbosa. Por que o espírito? Porque a gente nunca percebeu, mas ele talvez tenha sido um dos maiores conciliadores. E isso eu trago porque eu ouvi uma vez o Padre Léo, que foi um dos maiores pregadores que eu já conheci. O Padre Léo falou que uma vez o Adoniran, junto com o Mato Grosso e o Joca, passaram por uma casa velha, um palacete assobradado, e construíram uma maloca. E estavam felizes lá, até que um dia, que eles nem podem se lembrar, vieram os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. E eles pegaram todas aquelas coisas e foram para o meio da rua apreciar a demolição. E que tristeza que eles sentiam. Cada tauba que caía doía no coração. E aí o Mato Grosso quis gritar, mas em cima ele falou: os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar. Eu pergunto, quem é que iria fazer isso hoje? Então, numa situação como essa, todo mundo quer o quê? O litígio, vamos brigar. Mas o espírito do Adoniran era tão bom, tão bom, tão bom, que até quando morreu o grande amor da vida dele, a Iracema, ele olhando para o corpo da Iracema, falou: Iracema, faltava 20 dias para o nosso casamento e nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, veio um carro e te pincha no chão. Você foi para assistência. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência. Quando que isso ia acontecer nos dias atuais? Este reconhecimento de alguém com espírito tão conciliatório. Segundo o Padre Léo, isso só aconteceu porque ele tinha um apego familiar muito grande, a ponto de um dia ele estar com o grande amor, um outro grande amor da vida dele, e quando ele olhou no relógio, já eram quase 11 horas. Ele falou: não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã, e se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E tem outra coisa. Sou filho único, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Um cara que tem essa preocupação com a mãe, com a família, obrigatoriamente é um conciliador. E esses nossos conciliadores atingem isso. Então, doutora Maria Heloísa, doutor Otávio, que esse Sejusc tão bem idealizado pelos senhores tenha o sucesso merecido, que realmente atinja os objetivos propostos, e desejo que Deus e Nossa Senhora os protejam. Boa sorte. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, desembargador José Carlos Ferreira Alves, pelas palavras. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todas as autoridades conosco aqui no chat. Está oficialmente, então, instalado o projeto Sejusc Amigo do Turismo. Agradecemos a audiência de todos que nos acompanharam pelas redes sociais do Tribunal de Justiça e até a próxima instalação de Sejusc. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana.